Falando do mau hálito, né, que me incomoda. Gente, você ama, é apaixonada, mas você também não é obrigada a estar ali o tempo todo com aquele mau hálito perto de você. Muitas vezes, quando você procura um profissional e ele mostra pra você que aquele mau hálito não tem nada a ver com seus dentes, você já fica tranquila, porque aí você já vai buscar um outro tipo de especialista, porque pode ser um estômago, pode ser algum outro problema que você esteja passando e pelo menos você sabe que tá ok com os dentes. Mas quando é que a gente sabe quais são as causas, né, de mau hálito relacionado a dentes e como a gente pode tratar? Nossa querida Jéssica, que é especialista em facetas de resina, que cuida dessa parte estética, vem com dicas maravilhosas pra gente hoje, né, Jéssica? Bom dia. Bom dia, eu agradeço demais o convite, tá certo? Então, assim, hoje nós iremos falar um pouco sobre o Dia do Beijo. Sim, vamos foi falar ontem, que foi ontem, beijei né? muito. Essa alusão, fazer essa alusão ao Dia do Verdade. Beijo, mas também relacionar isso à questão do mau hálito, né? A gente sabe que o beijo, ele é uma das conexões, uma das maiores conexões das pessoas, mais intensas e mais bonitas. Verdade. Mas para que esse gesto de carinho, esse gesto de afeto e até de romantismo, ele seja agradável, ele seja inesquecível para ambas as partes, a gente precisa dar ênfase à saúde bucal. Verdade. É preciso que essa saúde bucal esteja ok. Eu acho muito interessante quando você fala assim, porque as pessoas têm um costume de dizer, se me ama... Não, tem esse papo. Se me ama, nada disso, viu? Não. Tem que se cuidar e tem que entender as causas e como tratar o mau hálito. A gente vem falando muito na questão das facetas, das porcelanas, a gente tem que tocar nesse assunto, porque o que é lindo para os olhos pode não estar tão bem como a gente imagina. O profissional vai lá e cuida de você. Ele é especialista no assunto, deixa você muito bem, ótimo. Mas quando você volta para sua casa, quem vai cuidar do que ficou lindo, do que tá tudo ok, somos nós. Verdade. Não é verdade? Exatamente. E aí muitas vezes você fala, mas é porque eu coloquei aqui uma faceta de resina, coloquei aqui uma porcelana aqui nos meus dentes, mas eu tô tendo problemas. Mas você tá cuidando? Porque tem gente que sai linda e maravilhosa, mas não obedece os cuidados. E aí a gente tem que chamar a atenção. E quando a gente fala deste caso, a gente chama a atenção para os dentes que não têm faceta também. Com certeza. Então, assim, o mau hálito, ele está associado é multifatorial, a diversas coisas, né? Então, ele pode estar associado, isso traz uma certa insegurança para a pessoa que tem. Muitas vezes a pessoa que tem, ela não sabe que tem. E ainda é desagradável para quem convive falar. E aí eu te pergunto, você falando desse jeito, a gente não sabe que está com mau hálito, né? A gente pelo menos não percebe, se acostuma. Exatamente. O olfato da gente, ele se acostuma muito fácil. Mas tem como a gente identificar se a gente tá com um hálito diferenciado e que possa estar incomodando outras pessoas por causa dos dentes? Nós, quando a pessoa tem, é complicado. Nossa. Infelizmente é complicado, mas assim, o mau hálito, ele tem diversos fatores, né? Dentre eles, a cárie é uma delas. Infecções, por exemplo, aquele dente que você tá ali postergando, empurrando com a barriga para extrair, por exemplo, é um foco de infecção. Nossa. Inflamações gengivais, periodontites, gengivites, aquela placa bacteriana, que é aquela massa amarelada que fica nos dentes, todo mundo tem, né? Mas aquilo ali facilmente é removido se você tiver uma rotina de escovação adequada. A saburra lingual, que é aquela massa amarelada que tem em cima da língua, também ali um acúmulo de bactérias. É muito comum as pessoas escovarem os dentes, mas esquecerem o fio dental e também de escovar a língua. Inclusive, nesses últimos tempos, a gente tem ouvido muito falar que todo ser humano deve andar com fio dental dentro da bolsa e sempre que ele for comer algo, mesmo que não escove, mas que ele tenha aquele hábito de passar o fio dental, que você já vai estar fazendo uma boa parte de higiene, né? Com certeza, até porque o fio dental, ele vai atingir lugares que a escova não chega. Sim. E quando você não passa o fio dental, aquele acúmulo de alimento que fica entre os dentes, ele também causa mau hálito. E a pessoa nem percebe que ele está ali. Não percebe. E aí chama atenção, já que você também é especialista em faceta de resina, nessa parte estética, pra gente chamar a atenção das pessoas relacionada aos cuidados com esses dentes, porque você pode ter o dente maravilhoso. Uma coisa eu posso dizer pra vocês, 100% maravilha pra quem usa as facetas. É maravilhoso.
Mas muitas vezes, quando você não cuida desse dente por dentro, que você fica ali acostumado com ele muito lindo, aí é o problema de não visitar um profissional, né? É, exatamente. A importância de você saber a técnica que o dentista usa para executar uma faceta de resina ou até mesmo uma lente de porcelana. Sim. Porque o dente natural, ele precisa estar muito bem preparado para receber um procedimento desse. Quando o profissional ele faz de uma maneira que não encaixe direitinho, que fique ali um batente, ou seja, um acúmulo de resina entre o dente e a gengiva, aquilo ali tudo pode inflamar a gengiva, pode causar cárie, pode acontecer inúmeros problemas gengivais e também causar mau hálito. Então, assim, não é só beleza. Não é só beleza. A gente tem que ver também a parte da saúde, a parte funcional daquilo ali. Se está tudo ok, né? Precisa a gente ter esse cuidado. E aí, o que foi descoberto nesse meio é que muitas vezes, quando você faz esses procedimentos, você acaba descobrindo outros problemas e que pode ser solucionável através desses cuidados. E aí a gente vai apontar para quem está em casa quais são as causas desse mau hálito. Pronto. Causas do mau hálito. Cáries, inflamações gengivais, xerostomia. O que é xerostomia? É a boca seca. Estresse causa boca seca. Olha só. O ronco, muitas vezes as pessoas dormem muito tempo de boca aberta, diminui aquela quantidade de saliva, também causa mau hálito. Jejuns prolongados, que muitas pessoas estão aderindo a essa prática, diminui a quantidade de saliva e também causa mau hálito. Dentre problemas sistêmicos também, né? Doenças sistêmicas, como por exemplo, insuficiências renais, problemas hepáticos, o diabetes também causa. São várias causas, né? Muita coisa. Entre o doce e o salgado, o que pode provocar mais cárie ou independente? Ah, essa pergunta é clássica. Eita. Na verdade, o doce, ele te dá aquela facilidade, digamos assim. Mas não significa que, você não pode comer doce. Sim. Comer o doce, escova o dente. É simples. Agora, aquela repetição, aquela frequência de você ficar comendo doce, aquilo ali dá uma desequilibrada no pH da saliva. Então, é aquela frequência que faz com que você fique mais suscetível à formação de cárie. Muito interessante quando a gente fala assim. A outra coisa que a gente tem que chamar a atenção do público que está em casa. Por exemplo, você falou que tem aquelas placas amareladas que muitas vezes ficam no dente. Como é que essa pessoa pode observar que estão criando essas placas e como ela pode cuidar para evitar esse mau hálito? Perfeito. Então, vamos lá. Quando o paciente, quando a pessoa tem alguma deficiência na escovação, aquela placa, ela vai se acumulando. Essa placa todo mundo tem, que chama placa bacteriana. Quando a gente acorda, a gente vê que tem aquela massa amarelada e depois que a gente passa a escova, a gente vê que tá tudo lisinho. Bom, aí quando você falha nessa escovação, aquela placa ela vai se acumulando, se acumulando. Nossa saliva, ela tem sais minerais. Então, a partir do momento que a saliva vai liberando sais minerais, aquela placa, em especial nessa região aqui, atrás dos dentes inferiores, pertinho onde a língua bate, é onde tem mais liberação de saliva. A gente tem as glândulas sublinguais aqui. E aí aqueles sais minerais vão mineralizando, vai ficando durinha aquela placa. Aí fica mais difícil de sair. Isso, que é o famoso tártaro que as pessoas chamam, que também causa mau hálito. Mas o nome certo é cálculo dental. E aí a gente precisa chamar a atenção o seguinte: se você percebeu que você não está, através da escovação, conseguindo retirar, aí é hora de buscar um profissional. Porque depois que forma o cálculo dental, que ele fica duro, né, mineralizado, ninguém consegue mais tirar. É só o dentista. Só o dentista. Só então, no dentista. Um alerta, né? Um alerta. É um alerta, porque assim, a partir do momento que vai se acumulando, a tendência é mais e mais comidas, doces, que às vezes você não tem escovação ali direitinho. O tártaro, que é o cálculo dental, popularmente chamado de tártaro, ele só aumenta caso você não tire. Infelizmente, ele vai descendo. Ele não fica só na superfície do dente, ali externo. Ele vai entrando na parte gengival. E aí, se a pessoa tiver um tipo de uma cárie querendo começar ou algo acontecendo, aquele tártaro, aquilo que não foi cuidado, pode ir inflamando aquela gengiva. Com certeza. Tudo vai colaborar para piorar, né? Nossa. Então tem que ter esse cuidado. Existe algum tipo de doença do dente que pode trazer um mau hálito? A cárie é uma. A cárie é A cárie é uma.
Então, assim, você tiver aquele dente que você está empurrando ali, que precisa fazer um canal. Um dente que tem uma raiz, por exemplo. Muita gente deixa aquelas raízes residuais, né? Que precisa extrair. Além daquilo ali ser um foco de infecção, podendo te levar a uma doença sistêmica, por exemplo, porque a saúde começa pela boca. Essa frase, ela é muito real. Aquilo ali, aquele tipo de infecção, ele pode te causar uma endocardite bacteriana, por exemplo, um problema cardíaco, né? Em gestantes, isso pode se agravar muito mais. Elas ficam bem mais, os dentes ficam mais sensíveis na gestação. Tem muitos problemas gengivais quando a gente está gestante por conta dos hormônios, né? Então, assim, existem sim muitas doenças bucais que vai piorar a questão desse mau hálito, mas a gente também tem que ligar o alerta para doenças sistêmicas. Quando a gente... a parte digestiva, por exemplo, é muito real também. Doenças gastroesofágicas, por exemplo, causam também esse mau hálito. Pronto. E aí, quando esse mau hálito vem através dessa parte aí do próprio estômago, também pode afetar esses dentes, não pode? Sim, claro. Pode sim. E tudo por conta de ácidos. Olha só. Essas dicas que ela falou, a gente já trouxe aqui alguns profissionais para falar, por exemplo, questão do estômago, questão da limpeza. A gente já trouxe uma enfermeira aqui para falar justamente a respeito de você. Todos os dias, se cada pessoa tivesse consciência de fazer 3 coisas, e que muita gente não tem: lavar o nariz, fazer a escovação da língua e a escovação realmente dos dentes direitinho, porque a gente já ensinou aqui, inclusive, até como escovar os dentes, mas as pessoas não têm o hábito de escovar direitinho, né, Jéssica? Não tem. E assim, muitas vezes, ou peca em aquela frequência, né, digamos assim, ou pula alguma etapa. Porque a etapa correta, que quase ninguém sabe, é começar pelo fio dental. Olha só. Então você tem que começar pelo fio. Escovar o dente depois de um fio dental seria o certo. Exatamente. Porque tem pessoas que escovam depois é que vão mexer no fio dental. Não. Estranho isso. Primeiro é o fio dental. Depois você vem com a escova e da maneira correta, porque não é de qualquer jeito que a gente escova os dentes. Sabe aquela escova que você olha e tá ali toda assanhada, digamos assim, toda aberta? Aquilo ali, com certeza, a pessoa está escovando da maneira errada. Já não está mais dando certo essa escova. De quanto em quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Tem que trocar a escova. Exatamente. Aquela ideia de que a escova mais dura é a melhor, não é. É a escova mais macia possível. Porque o dente da gente é muito sensível. Nós temos uma estrutura, que é essa estrutura mais superficial, que é o esmalte, é uma camada extremamente fina. Então, quando você escova com força, que você coloca ali muito atrito no dente, com aquela força da escova, aquilo ali vai desgastar a estrutura do esmalte. Muito bom. E isso causa sensibilidade, vai expondo áreas do dente que tem inervação e aquilo ali vai causando dor. Então tudo isso tem que ser respeitado. Existe algum mito que muitas vezes as pessoas querem usar e que você considera assim erradíssimo? Olha, isso não é verdade. As pessoas podem falar, podem trazer dicas e não é nada disso. Existe, claro que existe. Por exemplo, o creme dental. Creme dental com carvão ativado, por exemplo, não funciona. Não vai deixar o dente mais branco. Não, esses cremes dentais aí que diz que clareia o dente, isso é tudo mito. Tem que acompanhar as dicas mesmo de um profissional que explicou tudo direitinho. E assim, as facetas também ajudaram muito nessa questão dos cuidados. As pessoas ficaram mais atentas, né? Exatamente, com certeza. As pessoas, na verdade, estão mais vaidosas, né? E por que não? Né? Por que não a gente melhorar aquilo, muitas vezes melhorar aquilo que já é bom, né? Às vezes quando eu faço a faceta ali no paciente, eu disse, nossa, o teu dente já era bonito, mas quando a gente coloca ali fica mais bonito ainda. Mas também quando o paciente realmente precisa, né? A necessidade de devolver ali a oclusão, que é esse encaixe perfeito dos dentes superiores com os inferiores, a função mastigatória, falando realmente na questão de qualidade de vida. A faceta ela não funciona somente para estética. Não, com certeza não. Existe aí várias outras vantagens, né? Muito bom. Associadas. Então a dica para quem está assistindo o nosso programa hoje, quer ter um bom hálito, primeiro passo, cuidar direitinho desses dentes. Com certeza. Porque aí se você percebeu que não é os dentes, aí você vai para outros especialistas. Verdade, com certeza. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz?
Bom, a gente tem o nosso Instagram, né? @JessicaLimaSS. Tá lá muitas dicas, muitos casos de antes e depois maravilhosos, de facetas em resina, lentes de contato, desculpa. E também tem o nosso número, né? O Fica à vontade. 86-99417-0133. E é isso. Tá bom, obrigada, De viu? nada. Fica aqui um pouquinho com a gente. Bom, obrigada. Gente, depois da gente trazer essas dicas, bora cuidar. Nada de mau hálito, pelo amor de Deus, porque tem gente que perde namorado com mau hálito, na verdade, com Jéssica. certeza. Perde namorado. Já imaginou a pessoa olha lá, nossa, tão bonita, mas